Imagine um homem casado, 20 anos de casado, que numa conversa informal entre amigos de serviço, de trabalho, ele fala que ele é casado há 20 anos e alguém pergunta: e você nunca traiu a sua esposa? E ele diz: não, nunca traí. Uma moça que está perto, escuta aquela conversa e coloca no coração dela o seguinte: eu vou fazer com que esse homem traia a sua esposa pelo menos uma vez. E ela começa um processo de se aproximar dele, ele não percebe, de boa vontade, dá atenção para ela, resumo da ópera, ele cai em adultério com ela. Quando a esposa descobre, ele diz: eu não sei, foi tão envolvente. E a esposa pergunta: e você não tinha dinheiro, como é que você foi para motel? E ele diz: ela pagou. E nunca mais aconteceu uma traição como aquela, durante todo o resto da vida dele. Foi um caso, mas ele infelizmente maculou o seu casamento. Como esse caso verídico, muitos outros casos têm acontecido. O adultério é uma realidade muito clara no nosso convívio, na nossa cultura, no nosso planeta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É um assunto sério, mas que requer uma atenção especial para que nós, que somos casados, blindemos o nosso casamento para que esse mal não se acometa sobre nós. Vamos lá? Pois é, na nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, não adulterarás. Vamos falar sobre traição no casamento. No contexto bíblico, o adultério sempre foi tratado com muita seriedade. Por isso que Deus já colocou logo no início da formação do povo esse mandamento, para que não houvesse devassidão mesmo no meio do povo. E mesmo assim a gente sabe que isso sempre foi um problema, né, na humanidade. As leis para as mulheres adúlteras no contexto bíblico, elas eram muito mais severas do que para o homem, né? Os homens, eles, por exemplo, só eram mortos se eles fossem pegos num flagrante de adultério ou então se eles estuprassem alguma moça, né? Então eles seriam mortos. Mas no caso das mulheres, lá no livro de Números, está escrito que as mulheres suspeitas de adultério tinham que tomar uma mistura horrível que tinha como um principal ingrediente o pó do chão do templo, né? E elas tinham que tomar aquilo ali. Se elas vomitassem ou passassem mal, elas estavam em maus lençóis. Se confirmaria ali um caso de adultério e elas seriam então apedrejadas. E também se fossem pegas no ato, né? Em pleno ato, elas também seriam apedrejadas. Então, os tempos mudaram, óbvio, isso foi dentro de um contexto bíblico, tinha muita coisa lá, né, que Deus colocou como regra para tentar frear um pouco essa parte da sexualidade humana, que sempre foi muito aguçada. E hoje nós estamos não vivendo um momento diferente, mas as coisas são as mesmas, mas o tempo é outro, né? E em pleno século XXI, Deus ainda exige que os casados se mantenham fiéis um ao outro, tá? O mandamento não adulterarás, ele é tão atual como era no tempo do povo de Israel, no tempo de Moisés. Mas o que é adultério? Eu estava vendo que o termo, tanto o termo jurídico como o termo por extensão, envolve a infidelidade estabelecida por uma relação carnal, tá? Física, com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, no caso. E aí Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz que o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, tá? Então Deus já deixou a ordenança justamente para evitar que o homem se autodestruísse com um envolvimento adúltero ou um envolvimento fora do seu casamento. Nós sabemos que nenhum casal é perfeito, não existe casamento perfeito, não existe nenhuma pessoa perfeita dentro de um casamento, mas absolutamente nada justifica o adultério, né? Nada justifica o adultério, por isso que é um mandamento. Então, eu gostaria de considerar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, algumas pessoas dizem que a traição no casamento acontece porque o casal está infeliz
no casamento. E por incrível que pareça, a maioria das pesquisas mostra que as pessoas que traem não gostariam que os seus casamentos acabassem. Dos homens que traem, 54% gostariam que o seu casamento continuasse, que o casamento tá bom, que houve uma traição, mas foi só um affair, né? Como se diz, só um caso. E a mesma coisa com 34% das mulheres. O casamento tá bom, não é para acabar, foi só um affair, foi só uma escorregadela, mas não é para terminar o casamento. O casamento dá para levar. Então, a verdade é muito simples. Todo casamento tem os seus problemas, tem as suas mazelas, tem as suas discussões, as suas diferenças. Porém, o que acontece é que o casal deve trabalhar junto, né? Um casal maduro tem que trabalhar junto, que é para poder fechar essas brechas para que não aconteça o adultério, para que não aconteça o rompimento de uma aliança que foi feita diante de Deus, né? Então, os problemas no casamento, eles não justificam o adultério, porque todo casamento tem problemas. E é tão interessante que a gente às vezes vê alguns videozinhos, algumas piadinhas por aí, que, por exemplo, o homem arruma um amante, larga a mulher e vai embora com a amante. Dali um tempo, a amante vira esposa e vai ficando desinteressante, e aí ele acaba às vezes olhando para a primeira mulher e achando ela interessante. Porque é aquela história da grama do vizinho, né? Ela parece tão verdinha, mas quando a pessoa chega lá dentro, ela percebe que tem matinho seco lá no meio, do jeito que tem todo gramado. E é essa percepção que antecede o adultério que a pessoa que é casada tem que prever. Ela tem que ver, ela tem que antever que na realidade ela não está trocando de marido ou de esposa, está trocando de problema. Porque se ela carrega um problema com ela não pode carregar a ilusão de que aquele problema será resolvido no outro relacionamento. Ela tem que resolver dentro do relacionamento que ela está, né? Mas infelizmente essa visão antecipada não entra na cabeça de quem está envolvido, né? Naquela paixão avassaladora, e a pessoa acaba se envolvendo e depois, puxa vida, eu não devia ter feito isso, né? Alguns casos também, número 2 aqui, alguns casos ou affairs acontecem inicialmente por uma conexão emocional. É muito interessante isso. Às vezes a pessoa dentro do casamento não tem mais um diálogo, né? Não tem aquele bate-papo gostoso, aquela amizade gostosa, aquela coisa boa que tem no relacionamento conjugal. E aí, fora do casamento, ela consegue encontrar uma pessoa bacana, uma pessoa que a cabeça dela bate com a dela, os poucos papos que elas, né, as poucas conversas que eles trocam ali, que pessoa agradável, que pessoa bonita, bonita por fora, bonita por dentro, que pessoa ótima, aquela pessoa vai tomando, né, uma proporção dentro, né, da outra muito grande. E aí o que acontece como resultado é um entrosamento emocional. Um envolvimento emocional entre os dois. E essa afinidade emocional, que no começo é apenas uma afinidade emocional, acaba se transformando em alguma coisa mais forte, né? Porque sexos opostos de fato se atraem, e acaba que ocorre a traição. Acaba que ocorre a questão que nós estamos falando aqui, que é justamente o adultério, tá? Claro que o fato de uma pessoa que é casada passar muito tempo com outra, que não é seu cônjuge, né? E gostar de estar junto, às vezes até sair, vamos tomar um café junto, vamos para ali, vamos para cá, isso já é uma traição, né? O próprio Jesus falou que só a intenção do coração já é uma traição, só que é um pecado que ainda não foi consumado. Mas aí se a pessoa não cortar, é uma questão de tempo, de um pecado que ficou na mente, no coração e que partiu para a ação. Por isso que a gente tem que antever as coisas e não se deixar levar pelo momento, tá? Terceiro, nem toda pessoa que adultera é uma adúltera compulsiva, tá? Nem toda pessoa que adultera é uma adúltera compulsiva. Qual foi o fato que eu contei logo no comecinho, né? Um fato verídico que aconteceu só uma vez. Foi mesmo só aquele propósito daquela moça que veio lá dos infernos, né? Para poder fazer aquele moço trair a sua esposa. Uma vez só.
e não aconteceu mais. Então existem realmente pessoas que são traidoras compulsivas, aquelas pessoas que pode estar bem casado ou mal casado, não interessa, ela é uma traidora, ela gosta de viver perigosamente. Mas outras pessoas não, elas são realmente traídas, digamos, pelas suas próprias emoções, elas não conseguem se dominar e acabam sendo vítima do adultério, tá? Então o próximo passo para quem adultera é contar toda a verdade para o cônjuge, porque esse é o primeiro passo para a cura, né? Até recentemente eu vi um vídeo do pastor Josué Gonçalves, uma pessoa falando, consultando ele, falando que ela tinha sido aconselhada a não contar o caso que ela tinha tido de adultério para o marido. E aí o pastor Josué estava metendo pau, né, dizendo absolutamente, porque justamente o primeiro passo para a cura de um casamento cuja aliança foi quebrada, né, por causa do adultério, é a confissão. Vai ser ruim? Vai ter reclamação, vai ter choro, vai ter raiva, vai ter revolta, vai ter um monte de coisa, mas é assim que se cura. Não é assim que se cura uma ferida? A pessoa chega lá no médico com a ferida, o médico olha, vamos ter que arrancar isso aí, a pessoa grita, estrebucha, xinga, mas ao final ela agradece porque ainda bem que aquela coisa ruim foi extirpada. No adultério é a mesma coisa, é uma ferida que precisa ser tratada. E o primeiro passo da cura é tocar na ferida e tirar de dentro dela, no caso, a confissão, que é o primeiro passo para a cura. Uma outra coisa, metade dos casamentos sobrevive a uma traição. E a outra metade não sobrevive porque os casais não conversam entre si, se afastam, né? Não há um perdão genuíno, não há realmente uma vontade de recomeçar. Mas no casamento é possível sim sobreviver a uma traição. Jesus falou sobre a possibilidade do divórcio e sobre a possibilidade do perdão. E Jesus deixou muito claro que as consequências advindas de um divórcio são muito piores do que o que a gente pode chamar de consequências, mas advindas de um perdão. Dói, chora, demora para readquirir a confiança um pouquinho, mas também quando volta, há casais que testificam que que houve traição, houve perdão, houve um tratamento e o casamento ficou melhor do que antes, porque os dois acabaram amadurecendo nesse processo dolorido de traição. Então, obviamente isso varia de casal para casal, mas o fato é que as consequências de um divórcio são muito piores do que lidar com o perdão. É só refletir dentro do seu casamento, vai. Se você é casado, reflete dentro do seu casamento. Você é casado? Tá. Tem filhos? Tem. Tem coisas juntos? Tem. Tem uma vida construída junto? Tem. Houve um adultério? Deus nos livre, né? Houve um adultério. O que é melhor? Perdoar ou divorciar? Porque tem gente que acha que não, tá com sangue quente, né? Vou divorciar porque a Bíblia me dá margem para isso. Gente, é complicado. Peraí, espere esfriar a cabeça, esfriar o sangue para pensar melhor. Olha os prejuízos que vai dar para os bens que vocês adquiriram juntos, para os filhos que vocês têm juntos, para a vida que vocês têm junto. O perdão é o caminho mais curto da restauração. Mais curto. O divórcio só vai cada vez afastando mais e trazendo mais problemas, né? Outra coisa, muitos acham que só é traição se houver sexo. Realmente, a definição do adultério propriamente envolve a relação carnal, envolve o contato físico, né? A consumação de fato. Porém, nós vamos recordar aqui as palavras de Jesus, né? Em Mateus capítulo 5, 28, diz assim: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, pode ser que no Antigo Testamento a própria definição da palavra tinha essa conotação. Mas Jesus veio e deixou um negócio assim um pouquinho mais bem definido, que é para a gente não achar que a gente está com liberdade de sair pecando, nem que foi em pensamento. E eu vou estender um pouquinho isso aqui, porque eu quero dar alguns exemplos para vocês nesse sentido. Muitos affairs acabam acontecendo sem sexo algum. É o que nós chamamos de adultério virtual. Você já parou para pensar nisso? Adultério virtual. Por exemplo, você é casado,
Deitou para dormir, apagou a luz, mas você está sem sono. Você puxa o celular, liga lá e começa a dar uma passeadinha, né, lá pelo Instagram. E lá no Instagram você começa a olhar e olha lá uma pessoa em especial que você acha bonita, que você admira, e aí você começa a olhar, a parar nas fotos, a curtir, a colocar coraçãozinho na foto, e daí você vai se envolvendo, vai viajando, e daqui a pouco o que aconteceu? Você caiu em Mateus 5,28. Você acaba desejando, sabe, tipo assim, se eu não fosse casado, essa mulher era sob medida para mim. Já é um pecado de adultério. Aqui, ó, foi o que Jesus falou, né? Então, muito cuidado com esses relacionamentos virtuais, com essas navegadas virtuais, porque o adultério virtual está em alta, principalmente agora, durante esse período aí de coronavírus, que o pessoal está muito ligado nas redes sociais. Isso também aumentou no meio, né? A gente, infelizmente, tem que falar no meio evangélico também. Você faz o mesmo percurso durante o almoço, de ônibus, e nesses percursos que você faz, você está sempre pensando nessa pessoa, volta e meia vai lá e abre a página dela, começa a olhar aquela pessoa. Isso vai fazendo com que dentro de você vá criando um sentimento de uma paixão, porque não é amor, é paixão, é uma atração física, que pode levar você a um prejuízo muito grande, tá? Então é um envolvimento que a gente chama de envolvimento emocional, e isso é trair também, né? Isso é trair também, foi o que Jesus disse, desejar no coração já é adultério. Um outro exemplo aqui é de uma pessoa que vai participar de um evento. Lá no evento ela conhece uma outra e começam a se seguir no Facebook, começam a se seguir no Instagram, curtindo aqui, curtindo ali. E um tempo depois essa pessoa então fala: me passa seu WhatsApp, eu queria mandar para você a cópia de um documento, eu queria mandar para você um material. A pessoa inventa alguma coisa, né? E o outro, na inocência, dá o número. E aí, obviamente, o documento é enviado e tal, só que estabeleceu-se ali no WhatsApp um contato um pouco mais próximo, mais íntimo, mais, né? E aí, o resultado é muitos cônjuges, especialmente homens, que têm os seus celulares com senha e a esposa não sabe qual é a senha. Por quê? Porque lá dentro tem muita conversa que a esposa não pode saber. Isso é adultério virtual, tá? Então, eu queria só deixar essas considerações para você, porque o não adulterarás, lá de Moisés, é tão real e atual quanto o nosso não adulterarás daqui, por esses aspectos todos que eu mostrei para você. E concluindo, eu queria fazer uma pergunta aqui. Será que Deus perdoa o adúltero? Claro que sim. Deus perdoa o adúltero. Se for um adúltero virtual, a ideia é que ele peça perdão a Deus, que ele corte todos os relacionamentos que o faz pecar e siga em frente. Agora, aquele que consumou o ato, ele vai ter que estar preparado para lidar com as consequências do pecado que foi perdoado. Foi perdoado? Foi. Só que às vezes tem consequência. Às vezes tem uma gravidez, às vezes tem um escândalo, ele vai ter que lidar com isso tudo. O Senhor perdoou? Perdoou. Só que ele tem que lidar com as consequências. Foi o caso de Davi. Davi, você vai ler lá em 2 Samuel, capítulo 12 e dali para frente, que Deus perdoou Davi. Só que ele precisou lidar com as consequências na sua família do adultério que ele cometeu, tá? Então por isso é que o mal deve ser cortado pela raiz. A melhor coisa ainda, gente, é a prevenção. Nós precisamos estar prevenidos. E nesse ponto eu quero deixar 2 versículos para você que me chamam muito a atenção. O primeiro está no Salmo 101, versículo 3, uma parte dele que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, presta atenção no que você anda vendo aí nas redes sociais, porque você pode ver alguma coisa que pode ser uma isca para levar você para o adultério virtual, para pornografia, que é outra coisa que está muito em alta também, e você perder tanta coisa que Deus tem te dado até aqui. O outro versículo é de Jó,
capítulo 31 e versículo 1, que diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, na versão NVI. Fiz acordo com os meus olhos para não olhar com cobiça para as moças. Então é fazer um acordo mesmo, sabe? Um acordo de que a gente não vai se envolver em coisas que venham desagradar a Deus. A esposa, o marido podem não estar vendo, mas Deus está vendo, né? É possível haver felicidade no casamento após a traição? Sim. Um casal amadurecido pode conversar, tratar, pode estabelecer o perdão, estabelecer uma boa relação e prevenir futuras quedas. Com certeza pode. Eu li uma frase que dizia assim: mosca só assenta em prato frio. Olha só que interessante essa frase. Mosca só assenta em prato frio. Então, não deixe a sua alma esfriar pela falta de oração, pela falta de leitura da palavra de Deus, pela falta de jejum, pela falta de uma vida com Deus. Não deixe. Porque mosca só pousa em prato frio. Se você mantiver o seu coração aquecido, nenhum tipo de pecado vai permear a sua vida. Pode até rondar, mas nunca vai encontrar um lugar para te derrubar, ok? Que o Senhor nos guarde, de sermos adúlteros e guarde o nosso casamento para que os nossos cônjuges também não sejam. Que o Senhor abençoe você, viu? Semana que vem nós vamos falar sobre o 8º mandamento, que é não furtarás. Ora, o que é que isso tem a ver com a gente? Muita coisa, vamos ficar esperto aí, tá bom? Até a semana que vem, curte aí o nosso vídeo, deixa o seu joinha, assina o nosso canal e até a próxima semana, se Deus quiser.